Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, estamos de volta. Ficamos 2 aulas sem nós conseguirmos dar as aulas, então nessa aula nós vamos dar continuidade, vamos voltar um pouco, né? Vamos dar as aulas que nós não conseguimos falar. Estamos lembrando os irmãos que nós estamos na história da igreja, né? A história da igreja da pós-reforma até os dias de hoje, e vamos começar com Lutero, né? Vamos falar a primeira lição sobre Lutero. Nós vamos estar revisando esta aula, tá bom, irmãos? Tá? Jesus, nosso Senhor, esperamos que o Senhor nos abençoe e possamos ir bem nessa aula pela misericórdia do Senhor, né? Eu só queria lembrar que as nossas aulas são aulas que nós esperamos que todos vocês participem, todos os irmãos possam contribuir com o andamento das aulas. E essa é a situação atual. Me desculpe se eu esqueci de alguém, se alguém não está aqui. Parece que nós temos novos ciapistas, né, participando. Lembrando que o Antônio, o Toninho, né, e a Ana Beatriz são irmãos que acabaram de entrar, então nos dão um desconto aí, apesar de estar com 0, mas esperamos que vocês participem, o Antônio com 1 e a Ana Beatriz com 0, mas... E a participação, irmãos, para ganhar nota é muito simples, é só levantar e dar ou algum testemunho, alguma impressão, alguma pergunta. Tudo isso vale como nota. Você só precisa se manifestar sobre o assunto das nossas aulas, tá bom? Então, eu queria incentivar vocês, né, nessa aula de hoje, 16, a aula da semana que vem, aula 17, né? Lembrando que aqui está errado a data, hoje é dia 31, né? Essa aula era para ter sido dada no dia 17, e a próxima vai ser na semana que vem, se houver, por conta da conferência ainda não sabemos, tá bom, irmãos? Então, lembrando que as nossas aulas, elas começaram aqui no primeiro ano, né? Lá no comecinho, a Era dos Apóstolos, e nós estamos nessa jornada aqui, né? Podemos dizer que estamos aqui nessa nossa jornada até os anos atuais, com o nosso amado irmão Dong, né? Nós queremos enxergar que ao longo de toda a história, é uma linha de ouro, uma linha central, né, na administração de Deus, na manutenção da vida da igreja, para que o Senhor possa voltar, né? Queria dar um zoom desse slide aqui. Nós começamos lá em cima, né, lá no começo dos anos 1000, os albingenses, valdenses, todos esses irmãos aqui que foram anteriores à reforma, depois os precursores da reforma até a vida da igreja atual. Falamos do John Wycliffe, né, John Huss. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. John Huss foi um amado irmão que deu a vida pela palavra, pela verdade. O Peter Chelsinski também. Os Irmãos Unidos da Boêmia, né? E chegamos aqui em Martinho Lutero. Vamos estar entrando com mais detalhe agora em Martinho Lutero, quando nós finalizarmos até os tempos atuais. Tá bom, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, né, nessa nossa trajetória. Amém? E vamos continuar dando ênfase aqui para o Conde Zinzendorf, os irmãos da Morávia e o nosso amado irmão Otmani. Ok? E aí nós terminamos o nosso curso. Vamos estar entrando em detalhes com esses 3, Lutero, Zinzendorf e o irmão Otmani. Queria que vocês, por favor, irmãos, lessem junto comigo esse texto aqui. É o texto que a gente sempre lê para nós nunca esquecermos do verdadeiro objetivo, né, das nossas leituras aqui. Vamos ler junto? Nessa lição, continuaremos o nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos. Ao longo das eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus. Todavia, alguns têm permanecido firmes e fiéis ao que o Senhor lhes mostrou na sua palavra. Eles guardaram o depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade que receberam do Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso nós vemos em 1 Timóteo 6:20 e 2 Timóteo 2:2. Queremos ser fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado.
Então, nós chegamos na sequência da aula anterior, né? E nessa aula nós vamos ver a vida da igreja atual, uma cidade, uma igreja de 1937, da época do irmão Watmani, até hoje. O irmão Lee, o Witness Lee, escreveu sobre o irmão Watmani, né? Jamais encontrei um servo do Senhor tão equilibrado quanto o irmão Watmani. Ele é rico em vida e também rico em conhecimento. Ele conhece e ama o Senhor, tanto quanto ama a Bíblia. Ele conhece Cristo e também ama a igreja. Então, não adianta apenas conhecermos Cristo, nós temos que conhecer a igreja, que é a expressão prática desse nosso amado Senhor Jesus na terra hoje. Por isso, o seu ministério também é equilibrado em dois lados, o lado espiritual e o lado prático, graças ao Senhor. As mensagens do lado espiritual são, em especial, focadas na questão da vida espiritual, enquanto que aquelas que são focadas no aspecto prático estão totalmente voltadas para a vida da igreja, ou seja, como praticar a vida da igreja. Amém, irmãos? Como praticar a vida da igreja é o nosso foco hoje. É a vida prática da igreja, é o viver da vida da igreja hoje. Watmani foi salvo em 1920, através da pregação da senhora evangelista, uma irmã chamada Dora Yu. Inclusive, nós já até fizemos um livro sobre a vida da irmã Dora Yu. Depois da sua conversão, o irmão Watmani foi treinado espiritualmente pela senhora Margaret Barber. Ela era uma missionária inglesa na China. Nós compartilhamos sobre ela nas aulas passadas, né? Acho que, se não me engano, na aula 15, tá bom, irmãos? Quem não se lembra, volte lá, que nós falamos um pouco da nossa amada irmã Margaret Barber. No livro do testemunho do irmão Watmani, ele relata o propósito pelo qual o Senhor o chamou. Quando o Senhor me chamou para servi-lo, o principal objetivo não foi levantar reuniões de reavivamento. Vocês se lembram dos reavivamentos, né, que nós vimos lá de Wales, né, os reavivamentos fortes que o Senhor teve. Porém, esse não foi o objetivo do Senhor ter levantado o irmão Watmani, né? Então, assim, não foi o de levantar reuniões de reavivamento para que as pessoas recebessem mais doutrinas bíblicas, nem mesmo para que elas se tornassem grandes evangelistas. O Senhor revelou-me que ele queria edificar igrejas locais nas cidades para manifestar a si próprio, sustentar o testemunho da unidade da igreja na cidade, para que cada crente pudesse desempenhar a sua tarefa no viver da vida da igreja. Então, esse foi o objetivo do ministério do irmão Watmani. Deus não quer apenas a busca individual pela vitória e espiritualidade, mas sim uma igreja corporativa, gloriosa, para expressar a si próprio. Esse foi o encargo e a vida do irmão Watmani. Através de Watmani e pelos irmãos que cooperaram com ele, pelo menos 600 igrejas locais foram estabelecidas na China continental até o momento em que os comunistas tomaram o poder. Quando os comunistas tomaram o poder na China, tudo ficou escondido, ficou obscurecido e ficaram numa situação da igreja subterrânea, escondida. Um dos seus cooperadores descreve o que aconteceu depois que os comunistas tomaram o poder. O irmão Watmani valeu-se de cada oportunidade para colocar a sua alma, o seu coração na obra de modo seguinte. Naquela época, havia centenas de igrejas locais espalhadas pelo país, com milhares de crentes. A maioria deles recebia ajuda dele, do irmão Watmani. Em 1952, por causa da lealdade ao Senhor e por causa da verdade, o irmão Ni foi subitamente preso e foi sentenciado por 20 anos de prisão. O irmão Watmani ficou 20 anos em prisão e em junho de 1972 o irmão Watmani dormiu no Senhor. Daí o Witness Lee começou, o irmão Lee, né, o irmão Witness Lee começou a servir o Senhor em tempo integral junto com Watmani antes, em 1933. Em 1948, o irmão Watmani e outros cooperadores sentiram
que o irmão Li deveria ir para Taiwan, para que o que havia sido restaurado da vida da igreja não fosse perdido por causa da situação política da China. Então foi em 1954, irmãos, que começou a vida da igreja, que a vida da igreja crescia muito em Taiwan, né, graças ao Senhor. Em 1961, né, ao visitar os Estados Unidos, o irmão Li ficou claro perante o Senhor de que deveria permanecer nos Estados Unidos, onde ele ficou até a sua morte. O seu ministério nos Estados Unidos foi de grande ajuda para milhares de crentes, cuja ênfase principal foi a economia ou a dispensação de Deus na fé. Então, esse foi o encargo do irmão Witness Lee, né? A economia de Deus e a dispensação de Deus na fé. No livro Economia de Deus, ele diz: a economia de Deus é Deus dispensar-se para dentro de nós. O modo como Deus se dispensa para nós é por meio do Pai sendo corporificado no Filho e por meio do Filho sendo percebido no Espírito. Em outras palavras, o Pai está no Filho e o Filho está no Espírito. A pessoa do Filho está no Espírito Santo, mas também a sua obra está no Espírito. Quando o Espírito Santo inclui Deus, o Pai, Deus, o Filho, as naturezas divina e humana, aleluia! A vida humana de Cristo com o poder duradouro dos sofrimentos terrenos, a eficácia da morte de Cristo, o poder da ressurreição, a ascensão e a entronização. Todos esses elementos foram juntados, adicionados como uma dose toda inclusiva. Toma essa dose, né, no Espírito, e você recebe tudo isso de uma vez só. É por meio desse Espírito Santo que todo crente, por meio desse Espírito Santo, todo crente, todo suficiente, que a plenitude de Deus, do Deus triuno, pode ser dispensada para dentro de nós. Então, por meio do Espírito, nós recebemos essa plenitude de Deus. O seu ministério resultou no estabelecimento de muitas igrejas locais nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, com a prática do princípio de uma igreja em cada cidade. Com respeito à vida da igreja, Witness Lee escreve: para que tenhamos a vida da igreja adequada, precisamos ter duas coisas principais: Cristo, o Espírito que dá vida como conteúdo, e o posicionamento na base da cidade. Em Anaheim, não estamos na posição da doutrina, estamos na posição da unidade do corpo. Onde quer que estejamos, em São Francisco, em Cleveland, em Nova York ou em qualquer outra cidade, precisamos ser um. Se formos pelas doutrinas, seremos divididos imediatamente, pois enquanto um tem um conceito, o outro tem a sua própria opinião e o outro ainda o seu ponto de vista. Mas quando tomamos Cristo como vida, como a nossa pessoa e como nosso tudo, esse Cristo dentro de nós irá fazer com que vivamos a vida da igreja adequada. Na verdade, Cristo em nós se tornará a vida da igreja. Cristo não apenas quer que vivamos a vida da igreja, mas ele se torna a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Que revelação, que viver maravilhoso, né, irmãos? Conclusão. Terminamos o resumo da história da vida da igreja até o irmão Witness Lee. Através da era do Novo Testamento, o Senhor sempre guardou um remanescente. Irmãos, eu queria enfatizar essa questão. O que nós temos visto, Deus sempre guardou um remanescente para guardar o seu testemunho na terra. Aqueles que guardaram a sua palavra e que não negaram o seu nome. É isso, no fundo, que nós estamos vendo ao longo de toda a história. Irmãos que guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. A partir da época dos apóstolos, começou um declínio gradual até chegar na Era das Trevas. Então, no que diz respeito ao cristianismo como um todo, tudo foi perdido, incluindo a luz da palavra, a experiência de Cristo, a prática da vida da igreja e até mesmo, irmãos, a salvação pela fé em Cristo. Tudo foi perdido. Então, o fluir da restauração da igreja começou a subir.
né? Então, é como se o rio começasse a ter o seu nível, foi subindo aos poucos. De geração em geração, santos irmãos começaram a restaurar sobre o que havia sido restaurado antes. Então, como uma edificação, o irmão restaura, um irmão tem uma visão, uma revelação, outro irmão tem uma revelação em cima daquilo que foi revelado, e outro irmão uma revelação em cima daquilo que foi revelado, e a edificação foi sendo, a igreja, a realidade da vida da igreja foi sendo restaurada até chegar nos dias de hoje. O trabalho deles se tornou a nossa herança. Graças ao Senhor. Não sejamos negligentes, mas vamos continuar a obra da restauração da vida da igreja para a sua vinda. Que o Senhor possa apresentar a si mesmo a igreja gloriosa e sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como diz em Efésios 5, 27. Irmãos, todos esses textos até agora foram extraídos e nos próximos também, né, de uma revista chamada The First Fruit. Essa revista não existe mais, não está sendo mais publicada, e de um grupo de uma coletânea, né, de artigos chamada A Brief History of the Lord's Recovery, ou um relato breve da história da restauração do Senhor, de autoria do irmão Jim Ritsky. Tá bom, irmãos? Então, é esse texto que nós estudamos para trazer para os irmãos. Agora, até o final do nosso curso, conforme o Senhor nos permitir, vamos ver com mais detalhes alguns irmãos usados para, ao longo das eras, né, para a vida da igreja ao longo da história. Nós vamos começar entendendo mais os detalhes da obra, da vida e da obra de Martinho Lutero. Então, nós vamos agora mergulhar em alguns desses irmãos que Deus usou muito. Martinho Lutero sendo o primeiro. Depois, na sequência, vamos ver os irmãos unidos, os irmãos da Morávia, né? E depois vamos ver a vida do irmão Otimani. Amém? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Quem foi Lutero? Qual foi o cenário da época? Né? E nós começamos aqui novamente, então, a ver esse cenário da época de Martinho Lutero. Gênesis começa com a criação dos céus e da terra. Mas algo aconteceu que levou a terra a ficar sem forma e vazia, e cheia de trevas. A terra se tornou verdadeiramente um caos, né, irmão? Essa destruição foi provocada por Satanás, que ainda se opõe ao cumprimento do desejo de Deus na terra. E vocês sabem por quê, né? Essa é uma luta, e nós somos os principais protagonistas dessa guerra. Todavia, a obra de Satanás dá mais oportunidade, a obra de Satanás, irmãos, dá mais oportunidade para que Deus manifeste a sua sabedoria. Como espírito, né, Deus veio pairar, assim como ele pairou sobre a face do abismo, ele veio pairar sobre a situação de degradação para restaurar. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, como vemos ali em João 1,5. Deus permite que a situação maligna se desenvolva até o máximo antes de intervir. Essa é a maneira, Deus sempre fez assim, é a maneira de Deus agir. Ele permite que a situação se desenvolva, aí Deus vem e age. Foi isso que aconteceu na Reforma. Apesar de Deus sempre ter um testemunho na terra, no que tange a grande maioria dos cristãos, todas as verdades vitais do Evangelho foram enterradas ou se tornaram obscurecidas durante a Era das Trevas, sendo substituídas por um sistema de superstição. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, mesmo hoje em dia, nos tempos atuais, com pessoas graduadas, pessoas com bom nível profissional, são pessoas que ainda são extremamente supersticiosas, aqueles que não têm o Senhor. Outro dia estava conversando com a minha esposa
e ela comentou que existe algumas pessoas que colocam os seus currículos, né, no LinkedIn, ou mesmo o currículo em forma de papel, e atrás do currículo, né, no dorso do currículo, coloca assim, MDPF. E a minha esposa perguntou, mas o que é esse negócio de MDPF, MDPF? Aí ela descobriu, MDPF é uma sigla que as pessoas colocam, porque se coloca aquele escrito MDPF nas costas do currículo, tem mais possibilidade, mais chance da pessoa ser contratada. E por que é isso? Porque MDPF significa Mãe de Deus passa para frente. Misericórdia, né, irmãos? Mãe de Deus passa para frente. É o fim da picada, né? A superstição das pessoas, mesmo pessoas com um bom nível de educação e currículo, etc., fazem uma coisa desse tipo. Então, a verdade, desde aquela época e até hoje, para muitas pessoas, continua, se tornou encoberta. Nós somos uma pequena minoria, irmãos, de pessoas que enxergam a palavra do Senhor, têm tido tanta revelação, né, em relação a como Deus trabalha conosco, essa questão da centralidade de Cristo, como Deus está reunindo para si, né, todos aqueles que são deles, para poder trazer uma nova era, né, um novo milênio nessa terra. Então, voltando aqui, né, a verdade tornou-se encoberta. Em vez de invocar para se arrepender e crer nele, o que era pregado era o mérito humano. Você se esforça, você tem as coisas, né, você depende de você mesmo. Os ídolos criados pelos homens tomaram o lugar de Cristo. Ó Senhor Jesus. Cerimônias ritualísticas pagãs substituíram a adoração simples a Deus, em espírito e em realidade. A lei e a letra substituíram o espírito e a palavra, né? A hierarquia mundana, segundo o Império Romano, substituiu os presbíteros locais. Quando as obras das trevas chegaram a uma situação tal, o Senhor interveio, levantando um vaso singular para aquela era, que era Martinho Lutero. Então, vocês conseguem entender a situação da época? Só tinha a palavra de Deus estava completamente obscurecida, não se buscava, não se lia mais a Bíblia, não se conhecia mais a Bíblia. Quando se citava algum versículo, era para justificar alguma maldade dos homens. Só havia superstição, as pessoas criam apenas em amuletos, em figuras, em imagens, em estatuetas, né? Isso que ajudava as pessoas a ter alguma pseudo-conexão com Deus, aquilo é uma coisa puramente mental. E mesmo na questão da igreja, havia uma mescla total da igreja com o jeito de administrar, né, o império. Bom, falando então um pouco sobre os primórdios de Lutero, como que começou, como foi o seu treinamento, né? Lutero nasceu em Eisleben, na Saxônia, ali na Alemanha, em 10 de novembro de 1483, de uma família pobre. Seu pai era mineiro e sua mãe de classe média. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele se mudou para Mansfield, é toda aquela região na Alemanha, ali bem perto, uma cidade das outras, né? Com 7 anos, ele foi para a escola de latim, aprender latim, ele entrou na escola dos Irmãos da Vida Comum em Magdeburgo, um pouco mais ao norte, quando ele tinha 14 anos. Quando ele teve fé, ele creu em Jesus e o Senhor, e abriu o seu coração para o Senhor, foi quando ele começou a ter experiências com o Senhor com 14 anos. No ano seguinte, ele se mudou para Eisenach com os seus parentes e continuou a sua educação nesse lugar. Ele era visto andando na cidade, cantando nas ruas. Essa é a experiência, né? Ele já tinha se convertido, né, ao Senhor, e ele gostava muito de cantar.
Algumas pessoas diziam que ele cantava para ganhar pão, porque as pessoas cantavam. Na Europa tem muito isso, as pessoas cantam e quem precisa de ganhar algum dinheirinho canta, e quem tem misericórdia, né, dó daquelas pessoas, jogam uma moeda ali. Então tinha pessoas que falavam que ele cantava para ganhar pão, o que indica a situação de carência da sua família. Outras pessoas dizem que não havia nada errado com seus pais, mas que ele só gostava de cantar. De que, qualquer modo, isso daí, irmãos, foi muito interessante, porque mostrava que, desde criança, né, desde jovenzinho, Lutero gostava de cantar, e a juventude dele, a maneira dele viver na juventude, teve um impacto muito grande na sua vida adulta. Irmãos, todos vocês sabem os hinos de Lutero, quão preciosos são até os dias de hoje, né? Sobre o treinamento de Lutero ainda, né, na Universidade de Erfurt, com 18 anos ele foi para a Universidade de Erfurt, quando em 1502 ele obteve o bacharelado, seguindo o mestrado depois de 3 anos. A sua intenção era de se tornar um advogado, essa era a ideia dele. É interessante notar que foi somente quando Lutero tinha 20 anos de idade que ele viu a Bíblia pela primeira vez. Então, é interessante também porque ele aprendeu latim, né? Ele se converteu aos 14, mas só foi ver a Bíblia com 20 anos. A primeira Bíblia em latim que ele encontrou foi na biblioteca de Erfurt, um mosteiro agostiniano. Apesar de ter pouco conhecimento das Escrituras, desde a tenra idade, Martinho Lutero desejava ser salvo do inferno e receber um galardão para ir para o céu. Esse era um temor, eu diria assim, um temor santo até, porque ajudou ele a ter esse temor forte de ir para o inferno, né? de querer ir para o céu. Ele conhecia Deus como um Deus do Monte Sinai, em vez do Deus do Calvário, um Deus de amor, né? Ele conhecia aquele Deus do monte fumegante e do monte que tremia, né? E de um Deus muito bravo, né? Ele tinha um medo imenso da ira de Deus. E ao longo de todos os seus estudos, ele não encontrou a paz interior que desejava, mesmo quando fazia estudos teológicos. Daí ocorreu uma mudança na vida de Lutero quando, de repente, aconteceu vários acontecimentos, incluindo uma doença, um acidente e a morte de um amigo próximo dele. E quando ele estava indo de um lugar para outro, numa tempestade violenta, ele sentiu que ele ia morrer. Ele falou, nossa, eu vou morrer, vai cair um raio aqui na minha cabeça, eu vou morrer. Como resultado de tudo isso, né, que ocorreu na sua vida, ele decidiu abandonar o mundo, porque ele falou, Deus, se eu sair dessa vivo, eu vou entregar minha vida para ti. Eu prometo para ti que eu dou a minha vida para ti. E ele saiu vivo. E aí ele decidiu abandonar o mundo, como ele afirmou, né, e dedicar toda a sua vida para servir a Deus. Ele tinha prometido isso e ele cumpriu. Mas ele não sentia, mas como ele não conhecia outra maneira de dedicar-se a Deus, além de tornar-se um padre, né, que naquela época quem se dedicava a Deus tinha que se tornar padre, né? Em 1505 ele entrou no mosteiro agostiniano em Erfurt. 2 anos depois ele foi ordenado padre. Depois de vários anos da sua ordenação, Lutero foi escolhido pela ordem agostiniana para representá-los numa missão para Roma. Então, vocês podem observar aí que ele tinha uma conduta exemplar, né, a ponto de ir para Roma para representar o mosteiro perante Roma, né? Que a Roma era a cidade central ali do catolicismo romano. Conforme ele ia para Roma, ele ficou empolgado. E quando ele viu Roma de longe, quando ele chegou na cidade, ele saudou Roma. Ele falou assim, salve Santa Roma, porque ele ainda estava um pouco longe. Mas quando ele foi
chegando cada vez mais perto, ele viu a real situação e ficou iludido, né, com aquela situação. Ele ficou desapontado, em especial com o nível moral baixo entre os padres. Realmente ali já não tinha mais nada de Deus. Ele percebeu ali não tinha mais nada de um viver santo, de um viver de amor a Deus, de um viver de acordo com a palavra de Deus. Porque Lutero estava tendo muita comunhão com Deus e conhecendo muito a palavra. Durante a visita para Roma, uma luz começou a brilhar para Martinho Lutero. Para conseguir uma indulgência prometida pelo Papa, ele começou a subir a escadaria de joelhos. Sabe, irmãos, as pessoas tinham que conseguir indulgências, conseguir que o Papa ele dava indulgência desde que você cumprisse alguma coisa, né? E ele tinha que subir uma escadaria rezando, e durante a subida ele subia 1 degrau, subia 2 degraus. Quanto mais ele subia, mais ele ia se lembrando da palavra, das escrituras. O texto, o justo viverá por fé. Ele dava mais um degrau, o justo viverá por fé. Mais um degrau, o justo viverá por fé. Isso foi uma grande luz que brilhou, né, na vida de Lutero, e essa percepção causou um grande impacto na sua vida dali para frente. Em 1508, ele foi indicado como professor de filosofia em Wittenberg. Além de ensinar, ele continuou seus estudos na universidade. 4 anos depois, ele recebeu o grau de doutor em teologia, quando ele declarou 2 coisas. Primeiro, ele iria, daquele dia em diante, pregar a Bíblia. Em segundo lugar, ele iria ajudar as pessoas a entender a palavra. Essa foi uma meta maravilhosa na vida de Lutero. E ele estabeleceu essa meta para si e ele realmente cumpriu essa meta. Nós vamos ver mais para frente, ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Ele pregava o evangelho, ele ia de cidade em cidade, era uma pessoa realmente que amava a palavra do Senhor, apesar que uma boa época da vida dele ele foi preso, mas através dessa época ele pôde traduzir a Bíblia e isso foi de grande ajuda. Mudança do ponto de vista. Aqui nós vamos ver então que até certo ponto ele era uma pessoa que labutava pela situação da igreja até um ponto, aí ele, ou até certo ponto, daí ele teve uma mudança no seu ponto de vista. Gradualmente, o seu ponto de vista foi mudando. Quanto mais a luz brilhava para ele, menos ele conseguia manter o seu ponto de vista antigo. Da filosofia para as escrituras. Apesar de Lutero ter sido atraído pela filosofia por muitos anos, continuar com isso seria abandonar o amor pela palavra. Ele entregava Bíblias especiais para os seus estudantes, olha que legal, impressas com uma margem larga e espaços entre as linhas, para tornar mais fácil as anotações durante as palestras e estudo da palavra. Conforme ele ia abrindo a palavra e entrando nela, Lutero ficava mais seguro da sua salvação, principalmente através do livro de Romanos, assim como pelo livro de Salmos. Além desses 2 livros, ele dava palestras sobre Gálatas, Hebreus, Tito e Juízes. Ao estudar Romanos, ele ficou impressionado com o versículo de 1,17 de Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Certo escritor escreveu sobre Lutero. Este foi o momento de uma grande descoberta para Lutero. Mais tarde ele disse, parecia para mim como se eu tivesse nascido de novo e entrado no paraíso através das portas recém-abertas. De repente a Bíblia começou a falar de modo muito diferente para mim. A própria frase, a justiça de Deus que eu odiava antes, agora era a frase que eu mais amava. Ele odiava a justiça de Deus, ele odiava o próprio Deus. Ele falava assim, Deus, eu odeio Deus, porque Deus quer que eu vá para o inferno. Nesse momento, ele teve uma mudança radical.
Foi assim que aquela passagem de Paulo se tornou para mim o portal para o paraíso. Então, realmente, nesse ponto, Lutero mudou. Lutero agora se sentia liberto. O terror de Deus que ele sentia antes tinha sumido. O evangelho estava mais claro para ele do que como nunca antes havia estado. Ele viu que todo cristão, sendo pecador, sempre triste por causa dos seus pecados, agora estava justificado perante Deus. Então, meus irmãos, a questão da justificação foi o principal item da visão de Lutero e foi o principal item que levou Lutero a tomar aquela decisão de dar uma guinada na vida dele, porque ele realmente teve essa experiência muito rica. Antes a justiça e a punição estavam juntos, deixando-o num estado de temor. Agora ele viu que a fé e a justiça de Deus são dons de Deus para nós, e não algo que ganhamos por jejuar, dar dinheiro aos pobres, repetir orações ou receber sacramentos. Então, nós ganhamos a justiça de Deus. Isso é um dom de Deus para nós. Não é pelo esforço humano. Não é através de eu fazer caridade que eu ganho alguma coisa. Não é através de eu, com a minha própria força, que eu vou ganhar a salvação de Deus. Não. A salvação de Deus se ganha através da fé, de crer no Senhor Jesus. Lutero queria compartilhar essa verdade com as outras pessoas, mas quanto mais ele compartilhava, mais problemas ele causava. 3 pessoas, Agostinho, Bernard e Tauler, foram de grande influências para Martinho Lutero. O primeiro foi Agostinho, através de quem ele viu que quanto a fé era necessária, né, para a salvação e para a justificação. O segundo foi o Bernardo de Clairvaux, né? Lutero apreciava muito os escritos dele. E o terceiro foi Tauler, que era um místico. Apesar de Lutero não ter sido adotado muitos dos itens associados ao misticismo, ele foi ajudado a ver de modo muito claro que o homem pode ter comunhão direta com Deus, independente dos sacramentos e dos assim chamados meios da graça da Igreja Romana. Ou seja, você quer buscar Deus? Você busca a qualquer momento, em qualquer lugar. Você quer ganhar a graça de Deus? Você busca o Senhor no seu canto, individualmente, voltando o seu coração para o Senhor, você busca Deus e você ganha a presença de Deus. Essa é a influência de Tauler, né, na vida de Lutero. A base para a salvação. Apesar de ainda se considerar um devoto da Igreja Católica Romana, um filho fiel da Igreja Católica Romana, né, Lutero estava começando a ver a verdadeira base da salvação. Por exemplo, ele viu que a graça de Deus é dada por meio da fé em Cristo. Apenas, ou seja, a base é só dada apenas por crer no Senhor. E que as boas obras dos homens, né, são tão somente o pecado do homem, nada tendo a ver com a salvação. Quer se esforçar para atender Deus? Você quer se esforçar muito? Se esforça mais ainda, mais um pouco. Se esforça mais um pouco ainda. E ainda mais um pouco. O que você vai conseguir? No máximo, você vai conseguir fazer algo que vai desagradar a Deus. A única maneira para nós agradarmos a Deus é através de nós crermos no Senhor. Ele viu a necessidade de justificação interior, que ela deveria ser trazida através do Espírito Santo e da palavra. Lutero viu os aspectos da escolha e da predestinação da graça de Deus para o pecador. A vida que um pecador precisa viver é uma vida de fé com graça. Como a nova vida começa com fé, ela deve continuar com fé. Quanto mais Martinho Lutero via, mais distante ele ficava da Igreja Católica. Todavia, Lutero parecia não estar ciente dessa discrepância. Ele achava que essas questões eram, com certeza, coisas
que a igreja concordava. Ele enxergou de uma maneira tão clara sobre a fé, sobre a justificação, sobre viver com fé, que ele achava assim, era óbvio que a igreja ia entender isso. Ele não percebia que seus pontos de vista estavam se tornando opostos aos pontos de vista da Igreja Católica Romana. Lutero também viu a obra de Cristo, a obra de Cristo cumpria toda a lei. Foi Cristo quem levou os nossos pecados. Ele próprio é o alvo da nossa fé e esperança. Cristo vive ou habita em nós pela fé. Cristo é a palavra como pão para nós. Quanto mais tocamos na palavra, mais desfrutamos dele como o nosso pão. Eu acredito, irmãos, que essa é a nossa experiência, a experiência de cada um de vocês. E hoje, para nós, faz tanto sentido. Apesar de muitas pessoas não terem enxergado isso e não viverem dessa maneira, hoje, a grande maioria dos cristãos buscam a Deus para ganhar alguma benesse, né? Alguma graça de Deus, ou ficar rico, ou ser curados, ou estar bem. O objetivo de Deus, né, é que nós ganhemos o próprio Deus. E o objetivo de nós buscarmos a palavra não é para nós conhecermos mais, para termos um intelecto mais desenvolvido. O objetivo de nós buscarmos a palavra é para nós ganharmos mais da própria natureza, é nós ganharmos mais do próprio Senhor. Por isso que é importante nós mesclarmos a palavra com a oração. Quando nós lermos a palavra, nós temos que meditar na palavra orando e lendo os versículos da Bíblia, né? É que os versículos da Bíblia têm que calar fundo no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Sobre a igreja, Lutero viu como os bispos católicos, supostamente os líderes da igreja, não estavam pregando a partir da palavra, nem ensinando a palavra para o povo. Assunto que ele sentia que deveria ser o assunto principal da pregação do evangelho, da pregação a partir dos bispos, né? Em vez disso, eles enchiam as pessoas dos sermões de domingo com fábulas e opiniões dos homens. Todavia, era estranho que Lutero continuava a defender que a obediência à Igreja Católica era obedecer a Cristo, até esse ponto, né? Isso, todavia, estava prestes a mudar. Louvado seja o Senhor, né? Que Deus escolheu um vaso, havia uma situação que não tinha mais condição, né? Através da história, até o momento, até a época de Lutero, a situação foi se tornando cada vez mais insustentável, e daí Deus levantou Lutero de uma maneira muito soberana. Aguardem nas próximas aulas, vocês vão ver, irmãos, como que Deus preparou o ambiente, as condições geral, em todos os sentidos, não só para viabilizar a leitura da palavra e expandir a palavra, mas também em todo o mundo, né, o que Deus estava fazendo para viabilizar essa obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos parando por aqui a nossa aula de hoje, e eu gostaria, então, de passar a aula para vocês, jovens, para vocês poderem interagir comigo, né? Eu vou estar aqui do outro lado, para nós podermos, ao vivo, para nós podermos revisar essa aula. Amém? Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos leve a prosseguir no viver da vida da igreja. Amém?